continuar, né, o nosso tema Europa. Né, desde o início, né, do ano estamos estudando aí, né, sobre o continente europeu. Então, na aula de hoje, né, vamos tratar dos temas em relação à população, né, e à demografia. Veremos então, né, algumas características, né, étnicas e cultural da população europeia e veremos também, né, algumas características da demografia da Europa, né, ou seja, quais são as regiões da Europa que tem uma concentração maior de pessoas por quilômetro quadrado, certo? É o que veremos então a partir de agora. A Europa é considerada o berço da civilização ocidental, ou seja, toda a nossa cultura ela é eurocêntrica. O continente europeu, desde os tempos remotos, ele é foco de atração populacional e por isso ele apresenta grande diversidade étnica, que ao mesmo tempo que enriquece suas manifestações culturais, ele torna o continente parte de conflitos separatistas e faz com que ele tenha, apresentado constantes processos de revisão de fronteiras. A Europa tem cerca de 750 milhões de habitantes. Devido nessa grande população, existe uma diversidade muito grande de povos e, consequentemente, de idiomas e de cultura. A classificação etnolinguística é uma das maneiras de entender a diversidade cultural. Então, são muitas as línguas faladas nos 50 países do continente europeu, as quais se originam de três grupos linguísticos principais, que é o germânico, o eslavo e latino. Os germânicos, eles ocupam principalmente a parte central e norte da Europa. Dentre os povos que representam esse grupo germânico, podemos citar os alemães, austríacos, os holandeses, os britânicos e os povos nórdicos. O tronco linguístico dos eslavos ocupa sobretudo a Europa Oriental, se destacando aí os povos, os russos, os poloneses, ucranianos, eslovenos, tchecos e sérvios. Já os latinos, por sua vez, ocupam a Europa meridional, tendo como principal representante os portugueses, espanhóis, italianos e franceses. Tá aí, o porquê designamos de América Latina a parte do continente americano que tem como idiomas predominantes, no caso, o português, por exemplo, porque fomos colonizados por Portugal. Agora trataremos da dinâmica demográfica da Europa. A partir do século XIX, houve um aumento significativo da população europeia, promovido pelo desenvolvimento industrial. Já no século XIX, o crescimento populacional apresentou significativa redução da mortalidade, impulsionado pelos avanços da medicina, do saneamento básico nas grandes cidades, que reduziu o ritmo das grandes epidemias que assolavam a Europa até então. No século XX, após apresentar grande queda nas taxas de mortalidade, a Europa passou a reduzir também a sua natalidade. Entre os fatores estão aí a queda da mortalidade infantil, a elevação dos custos de vida, que leva as famílias a planejar um número menor de filhos, a difusão e divulgação dos métodos contraceptivos e a entrada da mulher no mercado de trabalho. Com isso tudo, o crescimento populacional da Europa sofre uma deceleração que pode ser representada pela baixa fecundidade, como podemos observar na tabela. Essa taxa apresenta uma média de filhos por mulheres em idade fértil nos países. Temos então a Islândia, a França e a Noruega, que apresentam o maior número de fecundidade por mulheres, enquanto a Ucrânia, Portugal e a Alemanha possuem as menores taxas de fecundidade. Como consequência desse baixo estilo de crescimento, a tendência é de inversão da pirâmide etária. Podemos observar então nessa sequência de gráfico que mostra a distribuição populacional europeia, considerando então a faixa etária, o sexo, a faixa etária e o sexo em três momentos distintos. Podemos perceber, então, que no ano de 1950, a porcentagem da população jovem ela era bem maior em relação à população idosa. No ano 2000, percebemos aí uma diminuição da porcentagem da população jovem e o aumento da população idosa, principalmente de mulheres. Observamos também, devido a esse aumento progressivo da população idosa, espera-se, então, para o ano de 2050, uma grande redução da população jovem em relação ao número de idosos.
Observe no mapa a expectativa de vida dos países europeus. Nós temos então três cores em verde escuro, representem os países que têm expectativa de vida acima de 80 anos, né? Países como Portugal, França, Espanha, a Alemanha, o Reino Unido, a Itália. Temos aí, né, de 75 a 79 anos, né, países como a Polônia, a Eslováquia, a República Tcheca, a Bulgária, a Sérvia e, né, com expectativa de vida, né, abaixo de 75 anos, podemos citar aí a Ucrânia, a Federação Russa, por exemplo, né, que faz parte, né, da região da Europa Centro-Oriental. Para concluirmos, né, vamos tratar agora da distribuição da população no continente europeu. Como já falei anteriormente, a Europa ela tem cerca de 750 milhões de habitantes, enquanto sua densidade demográfica, né, é de aproximadamente 70 habitantes, né, por quilômetros quadrados. Mas a distribuição, né, dessa população ela é irregular, como podemos observar no mapa. As áreas mais escuras elas representam, né, as maiores concentrações de pessoas. Essa distribuição ela se dá por razões físicas e econômicas. As baixas densidades demográficas, né, estão então no norte e no extremo leste da Europa, né, devido às baixas temperaturas. Já as altas densidades demográficas, né, se dão nas grandes cidades da Europa Ocidental, devido ao grande desenvolvimento industrial e urbano. Então é isso, pessoal. Grande beijo e até a próxima.